Olá, vamos a mais uma aula de algoritmos e lógica de programação? Você está no canal Programe Seu Futuro e eu sou o professor Wagner Gaspar. Seja muito bem-vindo. Vamos a mais um algoritmo de ordenação? E nesta aula nós vamos conhecer o algoritmo chamado Bubble Sort. Este é basicamente um dos algoritmos de ordenação, se não talvez o mais simples que existe, o mais intuitivo e mais fácil de ser implementado. E já já você vai entender o porquê. O segredo nesse algoritmo é a gente entender o porquê desse nome Bubble. Por que esse bubble sort aqui? Esse bubble vem de bolha. E por que então que ele recebe esse nome de bolha? Porque ele se assemelha, o comportamento desse algoritmo se assemelha muito ao comportamento de uma bolha dentro d'água, subindo. Quando alguém está mergulhando e vai liberando, vai soltando ar embaixo d'água, as bolhas de ar vão subindo. E aí este algoritmo imita muito este comportamento. Mas para isso, olha só, a gente precisa fazer uma rotação aqui no nosso vetor. Imagine que eu tenho aqui um vetor de exemplo. É um vetor com os elementos 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, propositalmente, eu coloquei ele ordenado na forma inversa ou de forma decrescente. Temos, então, elementos da posição 0 até a posição 4. São os índices do nosso vetor. Imagine agora que a gente faça meia rotação no sentido anti-horário nesse vetor. Ou seja, a gente vai levantar esse vetor. O que nós teremos? Olha só, nós teremos algo mais ou menos assim. Então, a posição 0 que estava aqui, ela vai vir para cá. Então, nós teremos aqui o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. E aqui dentro nós teremos os nossos elementos. O meu primeiro elemento, que é o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E aí, qual que é a estratégia do Bubble Sort? Primeiro detalhe extremamente importante. A gente vai precisar de uma repetição que vai percorrer o nosso vetor da primeira posição até a penúltima posição. E aí, por que até a penúltima? Olha só, eu vou começar na primeira posição e vou comparar o primeiro elemento com o elemento seguinte. Então, a gente vai ter uma variável i. Eu vou comparar o elemento da posição i com o elemento da posição i mais 1. Se o elemento da posição i for maior do que o elemento da posição i mais 1, eu vou trocar. Então, olha só, a gente vai ter o 4 aqui e agora a gente vai ter o 5 aqui. Feito isso, eu continuo. O meu i vai ser incrementado, então agora o meu i vai estar aqui. Eu vou comparar os elementos da posição i com i mais 1. Só que aqui agora eu tenho 5. 5 é maior do que 3? Sim, é. Então, eu vou trocar novamente. O meu 5 vai vir para cá e aqui agora eu vou ter o 3. O meu i incrementou, mais 1. Eu novamente vou comparar. O elemento da posição i é maior do que o elemento da posição i mais 1? Eu tenho 5. 5 é maior do que 2? Sim. O meu 5 vem para cá e aqui agora eu tenho o 2. E aí o meu i vai ser incrementado novamente e vai chegar aqui. Perceba, a penúltima posição do meu vetor. E aí novamente eu vou comparar. O meu i é maior do que o elemento da posição i mais 1? Então, o elemento 5 é maior do que o elemento 1? Sim, é. Então, eu subo com o elemento 5 e desço com o elemento 1. Eu faço essa troca. E aí, por isso que a repetição tem que ir até a penúltima posição do meu vetor. Por quê? Dois detalhes extremamente importantes. Olha só. Ao chegar aqui, eu estou sempre comparando com o elemento seguinte. Então, se eu vier até a última posição, quem é o meu elemento seguinte? Eu não tenho, percebeu? A gente já cai numa posição fora do nosso vetor. Então, é por isso que a gente vem até a penúltima posição do nosso vetor. E quando a gente vem até a penúltima posição do vetor, a gente já compara com o elemento seguinte, que é a última posição. Ao fazer isso, olha só que coisa interessante.
nós colocamos aqui o elemento 5, certo? O elemento 5 é como se ele estivesse numa bolha, por isso que eu coloquei o vetor ordenado de forma decrescente. Nós pegamos o maior elemento que estava no início, e esse maior elemento aqui, ele foi subindo como uma bolha de ar dentro d'água. Por isso que o algoritmo se chama bubble, bolha, em inglês. E aí ele veio para a última posição. Então, se eu reescrever esse nosso vetor aqui, eu tenho o 5 aqui na última posição, o elemento 1 aqui, o elemento 2 aqui, o elemento 3 aqui e o elemento 4. Então perceba, foi trocando, foi trocando, foi trocando e o maior elemento chegou na posição final do vetor. Este elemento ele já está na posição correta, porque ele é o maior. Então a principal característica do bubble sort é justamente essa, levar o maior elemento para o final do vetor. Contudo, olha só, o nosso vetor ele está ordenado? Ainda não. Eu coloquei o maior elemento aqui no final do nosso vetor. Porém, todo esse trecho aqui ele ainda não está ordenado. Então, a gente precisa de outra repetição. Então, olha só. Novamente, eu vou começar aqui no início. Então, perceba, eu voltei para o início do meu vetor. Vou comparar o elemento da posição i com o elemento da posição i mais 1. 4 é maior do que 3? Sim, é. Então eu vou trocar. O 4 vai ocupar o lugar do 3 e o 3 vai ocupar o lugar do 4. Incrementei o meu i e aí novamente eu comparo. O elemento da posição i, que agora é 4, é maior do que o i mais 1, que é o seguinte? Sim, é. O 4 sobe e o 2 desce. O i incrementou, novamente eu vou comparar. O elemento da posição i, que é 4, é maior do que 1? Sim, é. Então, o 4 sobe e o 1 desce. Ao fazer isso, olha só, eu executei, eu passei a repetição, eu percorri o meu vetor 2 vezes. Então, nós temos agora o 5, que é o maior elemento do vetor. Nós temos o 4, que é o segundo maior elemento do vetor. E nós ainda temos aqui o 1, o 2 e o 3. Quantas vezes eu vou precisar percorrer esse vetor aqui para ordenar ele completamente? Perceba, eu vou ter que executar essa repetição de pegar o maior e subir a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. Então, se o meu vetor tem tamanho 5, eu vou precisar fazer essa repetição 5 vezes. Percebeu? É uma repetição dentro da outra. Eu faço uma repetição do início até o fim, carregando o maior elemento. Eu carrego um elemento para o topo, uma bolha subindo. Só que eu preciso fazer isso várias vezes, ou para esse vetor eu preciso fazer isso 5 vezes, para ter o vetor inteiro ordenado. E aí tem algumas pequenas melhorias que a gente pode fazer. O Bubble Sort, deixa eu abrir aqui um parênteses, o Bubble Sort ele não é um algoritmo de ordenação rápido, eficiente. Contudo, normalmente, quem está fazendo aí alguma faculdade de tecnologia e estuda os algoritmos de ordenação, os algoritmos clássicos, normalmente esse algoritmo aqui é o primeiro algoritmo que você vai estudar, porque ele é mais intuitivo. Imagine como se fossem bolhas subindo. Você compara dois elementos e pega o maior e vai subindo, vai levando para o final do seu vetor. Então ele é muito intuitivo e ele é fácil de ser implementado. Porém, ele não é eficiente. Então, se você tiver um vetor muito grande, um conjunto de dados muito grande, você precisa procurar um algoritmo de ordenação mais eficiente, como, por exemplo, o Quick. Na aula passada, nós vimos o Quicksort. O Quicksort ele é um algoritmo de ordenação extremamente eficiente. Dependendo da situação, ele é o mais eficiente, o mais indicado. Mas, olha só, se o seu conjunto de dados for pequeno, se o seu vetor for pequeno, você pode usar um algoritmo simples como o Bubble Sort. Por quê? Ele é tão rápido que você não vai nem perceber a diferença entre o Bubble Sort e o Quicksort para conjuntos pequenos, ok? Vamos entender como que a gente implementa esse algoritmo? Então, olha só,
vamos rabiscar aqui um pouquinho de código para a gente entender como seria a implementação desse algoritmo. Perceba, eu tenho aqui o meu vetor 5, 4, 3, 2 e 1 com os índices. O índice inicial de 0 até o índice final, 4. Nós vimos que a primeira coisa que a gente faz é uma repetição, que vai pegar o maior elemento e vai levar até a última posição. Nós vimos que essa repetição ela vai do início até a penúltima posição do nosso vetor, certo? Então, vamos tratar isso aqui como n, ou tan, ou o nome que você quiser dar para essa variável, ok? Eu vou pegar aqui a cor verde para destacar um pouco. Nós teremos então aqui uma repetição, um for, com o nosso i indo de 0, da primeira posição, com i indo até menor que n, menos 1. E aí, nesse caso aqui, eu vou considerar n o tamanho do nosso vetor. Quando eu faço n, o tamanho do nosso vetor, nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui um n igual a 5. Quando eu jogo para cá n menos 1, 5 menos 1 dá 4. E aí eu estou fazendo i menor do que 4. Então, olha só, se i é menor do que 4, o nosso i vai parar exatamente aqui, ok? Então, muita atenção com essa condição aqui. Fique muito atento ao tamanho do seu vetor e ao teste que você vai fazer aqui, ok? O meu vetor tem tamanho 5, 5 menos 1 dá 4, o i vai executar enquanto o i for menor do que 4. O menor do que 4 é 3. Então, ele vai parar exatamente nesta posição, que é a penúltima posição do nosso vetor, ok? Feito isso, eu vou colocar aqui o nosso incremento, i mais, pronto. E aqui agora, o que nós temos que fazer? Olha só, um teste. Eu não quero pegar o elemento da posição i e comparar com o elemento seguinte, i mais 1. Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, if, e aí eu vou chamar o meu vetor de v. V na posição i é maior do que v na posição i mais 1. Então, se esse teste for verdadeiro, o que a gente vai fazer? A gente precisa trocar esses elementos de posição. E aí, aulas iniciais lá do início do curso, Introdução à Programação C. Como que eu troco os valores de duas variáveis? Eu preciso de uma variável auxiliar. Então, olha só, eu vou criar uma auxiliar aqui, int, alce, vai receber o meu menor elemento ou o meu maior elemento. Eu vou pegar o que está na posição i. Então, vai receber v na posição i. Eu fiz uma cópia desse elemento. Então, agora eu posso jogar outro valor aqui. Então, v na posição i vai receber v na posição i mais 1. Eu estou pegando o próximo. E agora, então, eu preciso jogar aqui o que eu copiei para minha variável auxiliar. V na posição i mais 1 recebe alce. Olha só, um conselho. Se você tem dificuldade de entender o que foi feito aqui, eu sugiro fortemente que você revise lá a introdução, lógica, algoritmos e lógica de programação, as primeiras aulas de C. Porque aqui, basicamente, nós estamos trocando os elementos de duas variáveis. É como se eu tivesse uma variável aqui e outra variável aqui. Eu não posso simplesmente pegar esse elemento e jogar aqui, senão eu perco esse. A mesma coisa, eu não posso pegar esse e jogar aqui, senão eu perco esse. Então, eu pego da posição i, salvo uma cópia em auxiliar, aí eu pego o i mais 1, jogo em i, e pego o auxiliar e jogo em i mais 1. Eu estou trocando esses elementos. Fecho aqui a minha chave, fecho aqui a minha outra chave. Vamos agora pegar uma outra cor. Você deve se lembrar que, ao executar essa repetição uma vez, nós vamos pegar o maior elemento e vamos colocar ele na última posição. Ou seja, nós colocamos um elemento na posição correta, concorda? Agora, a gente precisa repetir essa repetição
a quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor. Olha só, eu tenho 5 elementos, eu coloquei 1 na posição correta. Quantos faltam? Faltam 4. Então, eu vou executar mais 4 vezes. Por que eu estou dizendo isso? Aqui fora, nós teremos outra repetição com um J começando em 0, J indo até menor que N. Perceba que aqui é menor do que N mesmo, o tamanho do nosso vetor. Com J mais. E aí, esse J a gente não vai usar ele para nada. Eu vou fechar ele aqui. Ele simplesmente serve para essa repetição externa, simplesmente serve para fazer esse trecho aqui ser executado 5 vezes. 5 vezes aqui nesse nosso exemplo, onde o n é 5, ok? Ele apenas serve para isso. Eu quero executar isso aqui 5 vezes. Então, na primeira vez, eu vou colocar o 5 na posição correta. Na segunda vez, o 4 vai vir subindo. Eu vou colocar o 4 na posição correta. Na terceira vez, o meu 3 vai estar aqui para baixo. Eu vou colocar o 3. Depois eu vou colocar o 2. E aí eu vou ficar com o 1 aqui. Então, perceba, a gente tem uma repetição dentro de outra repetição. Porém, contudo, todavia, eu mencionei que o Bubble Sort, o nosso algoritmo bolha, ele não é um algoritmo muito eficiente. A gente pode melhorar um pouquinho a performance desse algoritmo. Olha só. Primeiro detalhe. Se eu tivesse um vetor ordenado aqui já, com 1, 2, 3, 4 e 5. O que ia acontecer com o meu algoritmo? Ele não ia detectar isso. Então, ele ia percorrer o vetor inteiro aqui e ele ia executar essa outra repetição para fazer isso aqui repetir 5 vezes. E se o vetor já está ordenado, isso não é muito eficiente, concorda? Então, olha o que a gente pode fazer. Aqui fora, a gente pode usar uma variável chamada troca e inicializar ela com 1. E aí a gente pode riscar, a gente pode tirar esse for e substituir ele por um while. E aí já você vai entender por quê. Olha só, o while, e aqui eu testo a minha variável troca. Lembra que em C, e aí eu vou abrir a chave, em C, qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro, a minha variável começou com 1. O 1 é diferente de 0, então é verdadeiro. Quando eu entro nesse while, antes do for, eu faço a minha variável troca receber 0. Por quê? Eu quero verificar se vai ocorrer alguma troca aqui dentro. Olha só. Aí eu vou vir para essa repetição, vou fazer o if. Vetor na posição i é maior do que o vetor na posição i mais 1? Se em algum momento esse teste for verdadeiro, a gente vai fazer uma troca, concorda? Então, aqui dentro do if, novamente eu faço troca receber 1. Por quê? Olha só. Troca aqui começou com 1. Esse teste vai ser verdadeiro. Troca recebe 0. E aí eu vou percorrer o vetor inteiro pelo menos uma vez. Se eu fizer pelo menos uma troca, a minha variável troca vai voltar para o valor 1. Significa que eu fiz pelo menos uma troca. Se eu fiz pelo menos uma troca, eu não posso afirmar que o vetor está ordenado. Então, volta, e aí quando voltar aqui, a minha variável troca vai ter 1 novamente. Então, vai dar verdadeiro, novamente vai receber 0. Aí executou o for, percorreu o vetor inteiro, não fez nenhuma troca. Ou seja, esse if não foi verdadeiro nenhuma vez. Esse trecho aqui não vai ser executado, finalizou. A minha variável troca continua com 0. Quando voltar aqui, o while troca, testa. Troca é diferente de 0? Não, não é. Opa, se não foi feito nenhuma troca, então o nosso vetor já está ordenado. Quebra essa repetição e aí finaliza o nosso algoritmo. Ok? Entendeu a otimização que nós fizemos aí? Nós trocamos uma repetição do tipo for, que ia obrigar percorrer o nosso vetor n vezes, onde n é o tamanho do nosso vetor, então nós trocamos ela por um while. E esse while agora
só vai percorrer o nosso vetor enquanto for feito pelo menos uma troca. Quando não for feito nenhuma troca, então ele quebra, ele finaliza. E aí finaliza o nosso algoritmo. Significa que o nosso vetor já está ordenado. Ok? Porém, tem mais uma otimização que a gente pode fazer. Olha só, tá vendo como programação é interessante? A gente pode ir alterando diversos parâmetros e melhorando o nosso código. Olha só, esse for aqui, ele vai sempre de i começando em 0, e aí eu vou até trocar aqui. Vamos pegar agora um laranja. Ele vai sempre de i começando em 0 até n-1. Quem é n-1 nesse exemplo? N é 5, 5 menos 1, 4. Então ele está indo sempre até 4. Na verdade, 3, porque é i menor do que 4. Então ele está indo sempre até aqui. Porém, contudo, todavia, olha só. Na primeira vez que a gente executa esse for, a gente coloca o elemento 5 aqui na posição correta. Concorda? Na segunda vez, a gente coloca o 4. Na terceira vez, a gente coloca o 3. Aí eu te pergunto, eu preciso verificar o 4 e o 5? Não, né? Na quarta vez, eu coloco o 2. Eu preciso verificar o 3, o 4 e o 5? Como é uma bolha que vai subindo sempre com o maior elemento, o que está para trás eu não preciso verificar mais. Então eu não preciso ir sempre até n-1. Eu posso decrementar o meu n. Olha só, eu posso colocar aqui, perceba, fora do meu for, fora da minha repetição. Eu posso colocar um n menos menos. Porque olha só, o n começa com 5. 5 menos 1 dá 4. O meu i vai até menor que 4, ele vai vir até 3. É aqui. Rodou uma vez, colocou 5 na posição correta. Eu decremento o meu n. O meu n agora é 4. 4 menos 1 vai dar 3. O meu i vai até menor que 3. Quem é menor do que 3? O 2. Então, olha só. Ele só vai repetir até aqui. Porque ele vai pegar esse cara e vai comparar com esse. Eu não preciso mais comparar esses dois. Porque o 5 já está na posição correta. Entendeu? E aí depois, rodou, colocou aqui o 4 na posição correta. Eu decremento 1 do n. Era 4, agora vai ser 3. 3 menos 1 é 2. O i tem que ser menor do que 2. Menor do que 2 é 1. Significa que agora a minha repetição só vai executar até aqui. Você está vendo que o nosso vetor, o tamanho virtual do nosso vetor, ou o tamanho que a gente percorre do nosso vetor, ele está diminuindo. A primeira vez a gente percorre até a penúltima posição. Na segunda vez a gente percorre apenas esse trecho aqui. Na terceira vez apenas esse trecho aqui. E na quarta vez apenas esse trecho aqui. Então perceba, como o nosso vetor vem diminuindo, a execução vai ser mais rápida. Então agora a gente tem uma versão bem mais eficiente do Bubble Sort, ok? Porém, não para por aqui. A gente pode fazer também o Bubble Sort de forma recursiva. E a forma recursiva, ela acaba sendo até bastante intuitiva. Vamos desenvolver aqui essa versão recursiva. Eu vou desenhar aqui um vetor rapidinho, só para a gente ter algo aqui para a gente ir comparando o nosso código. Olha só, vou colocar aqui um vetor pequeno, como nós fizemos ali na parte anterior. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos colocar fora de ordem. 3, 5, 2, 1, 4. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um agradecimento muito especial aos membros do canal. Mesmo esse tempo todo que eu fiquei afastado aí, que eu não consegui gravar, tiveram pessoas aqui contribuindo com o canal. Uma salva de palmas para vocês. E aí, é graças a essa contribuição que eu consigo, por exemplo, investir um pouquinho mais aqui no canal. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou usando um recurso diferente hoje. Eu investi um pouquinho aqui no canal e eu acabei de adquirir uma pequena mesa digitalizadora. É uma mesa bastante simples, foi bem baratinha, mas contribui aí bastante, facilita muito. Acredito que vai dar um up bem legal aqui na didática do canal. Então, eu me perder aqui um pouquinho nos comandos, eu peço até um pouquinho de paciência, porque eu estou me habituando a esses comandos aqui. Então,
a vocês, membros do canal, muito obrigado por me ajudar a melhorar a didática aqui no canal para trazer melhores equipamentos e melhorar a qualidade aqui das aulas. Muito obrigado. E se você não é membro ainda, eu te convido a avaliar a possibilidade aí de contribuir financeiramente. É um valor bem baixinho, é um valor bem em conta e vai estar contribuindo bastante aqui com o canal. Mas deixemos de lado agora esta conversa e vamos então fazer a versão recursiva. A versão recursiva, ela é bastante intuitiva. Por quê? Olha só. O primeiro detalhe é, a gente tem aqui uma repetição que vai percorrer o nosso vetor do início até a penúltima posição, comparando os elementos de 2 em 2, certo? Isso não vai mudar. Olha só, nós teremos aqui o nosso for com o i indo de 0 e indo até menor que o n menos 1. Perceba que essa parte é exatamente igual. E incremento de 1 em 1. Vou ter aqui a repetição, ou a chave. Vou ter aqui o nosso if, que vet na posição i for maior do que vet na posição i mais 1. Vou abrir aqui outra chave. Eu não vou escrever o código aqui, mas aqui dentro a gente vai fazer a troca dos elementos, fecha a chave, fecha a repetição. Então, esse trecho é exatamente igual. O que vai mudar agora? Olha só. Se esse trecho percorre o vetor uma vez, colocando um elemento na sua posição correta, no final do vetor, e se eu colocar isso aqui dentro de um procedimento e ficar chamando recursivamente ele? É exatamente isso que acontece. Olha só, a gente vai ter aqui um procedimento, void, eu vou chamar de bubble, eu vou passar aqui o meu vetor, int, asterisco vet. Se você quiser, você pode colocar o par de colchetes aqui, se você não quiser usar ponteiros. Eu prefiro o ponteiro porque ele fica bem genérico. Se você colocar o par de colchetes, você precisa indicar o tamanho do seu vetor, ok? E eu também vou colocar aqui um int n, que é o tamanho do nosso vetor, ok? Vou abrir aqui uma chave. Pronto. Essa chave vai ser fechada aqui abaixo. E aqui, olha só, eu realizei aqui, eu percorri o vetor uma vez, subindo com uma bolha para o final do vetor, colocando o maior elemento na última posição, certo? Agora, nós precisamos de duas coisas. A primeira, a chamada recursiva. Então, eu vou chamar aqui bubble, passando o meu vetor v, e é aqui que tem um x da questão. Olha só, virtualmente eu vou diminuindo o tamanho do meu vetor. E esse n significa que eu tenho 5 elementos aqui no meu vetor. Na próxima vez eu vou dizer que tem 4. Por quê? Porque eu já coloquei o 5 na posição correta. Então, na próxima, eu vou vir até aqui, comparando estes elementos, comparando estes elementos e comparando estes elementos. Eu não preciso mais comparar com esse. Então, na chamada recursiva, eu vou passar n menos 1, porque eu já coloquei um elemento na última posição do vetor, ok? Porém, muita atenção, olha só, toda recursão tem um grande perigo, que é um loop infinito, uma repetição infinita. Aqui no canal já tem uma playlist, já tem várias aulas, já tem exercícios praticando recursão. Se você tem dificuldade com recursão, dá uma pesquisadinha no canal, olha a playlist, tem várias aulas aqui sobre isso. Nós precisamos do nosso ponto de parada. O ponto de parada normalmente é a primeira coisa que a gente faz, que vai garantir que o nosso código vai finalizar em algum momento. Qual seria o nosso ponto de parada? Bom, vamos avaliar. Olha só. Se o meu n for 0, será que faz sentido um n 0? Porque o meu n aqui ele vai diminuindo, olha, n menos 1. Então eu vou chamando recursivamente. Se o meu n for 5, aí eu chamo com n4, depois n3, depois n2, depois n1, depois n0. Isso tem que parar, isso tem que terminar em algum momento. Faz sentido chegar um n0 aqui? Vamos ver. Olha só, o i começa com 0 e
não tem esse cara aqui, agora que eu estou vendo. I igual a 0, ponto e vírgula, I menor do que N menos 1. Se o I for 0, 0 menos 1 dá menos 1. 0. O I começou com 0. Aqui, na verdade, o meu I aqui. O 0 é menor do que menos 1. Percebe que não faz sentido? Então, o 0 não faz sentido aqui para a gente. Então, a gente pode riscar o 0. E 1? Será que faz sentido 1? Vamos ver. Pegou aqui 1. O meu N vale 1. 1 menos 1 vai dar 0. Se o meu I começa com 0, eu vou ter 0 é menor do que 0? Falso. Percebe? Esta repetição não vai executar nenhuma vez. Então, o 1 também não faz sentido para a gente. Então, não é o 1. Será que é o 2? Vamos ver o 2. Chegou aqui o 2. 2 menos 1 dá 1. Então, nós teremos aqui o 1. O I começa com 0. 0 é menor do que 1? Opa, agora faz sentido. 0 é menor do que 1? Sim, é. Então, ele vai entrar e vai percorrer o vetor testando. Então, a gente precisa executar isso aqui enquanto o nosso N for maior ou igual a 2, concorda? Se ele for maior ou igual a 2, a gente executa, senão a gente sai. Então, olha só, eu vou ter aqui um if, e aí eu vou testar. O meu N, ele é menor do que 2. Se esse teste for verdadeiro, olha o que eu vou fazer. Return. O que é esse return? Finaliza. Retorna nada, retorna vazio para quem chamou. Eu estou finalizando o meu código. A partir desse momento, eu não vou mais fazer o que está aqui abaixo. Então, se o n for menor do que 2, ou seja, se o n for 1, retorna, finaliza, acabou. Se não, se o n for exatamente 2 ou maior do que 2, a gente vai executar essa repetição, percorrendo o vetor, subindo com essa bolha, colocando o maior elemento na posição correta, e aí depois fazendo aqui uma chamada para o procedimento, diminuindo 1 no tamanho do nosso vetor, porque nós já colocamos um elemento na posição correta. Então ele acaba sendo até mais intuitivo do que a versão iterativa. Ok? Agora, ok, muita teoria, muito desenho, muita lógica. Vamos ver isso funcionando na prática? Então vem comigo que a gente vai testar agora esse código no CodeBlocks. Eu tenho aqui exatamente aquele código que a gente desenvolveu. Olha só, eu tenho um procedimento chamado Bubble Sort que recebe o vetor e recebe o tamanho do vetor. Eu criei aqui algumas variáveis auxiliares, variável i, alce e troca começando com 1. Essa daqui é a nossa versão iterativa, com 2 repetições. Olha só, enquanto houver uma troca, enquanto troca for igual a 1, não precisa dessa repetição aqui, mas se você dessa comparação aqui. Se eu fizer apenas isso, funciona. Lembra? Qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então, se você preferir, você pode deixar assim. Mas assim também funciona. Então, enquanto troca for diferente de 0, entra, troca recebe 0. Tenho aqui a minha repetição indo até tan menos 1 para pegar a penúltima posição. Testo se o elemento da posição i é maior do que i mais 1, eu faço a troca, olha, registro que houve uma troca e aí eu faço a troca. Alce recebe o elemento da posição i, a posição i recebe o elemento seguinte e a posição seguinte recebe o alce. E aqui fora da minha repetição eu estou diminuindo 1 no valor da nossa variável tan, que é para ir diminuindo o tamanho do nosso vetor. Então essa é a versão iterativa. Aqui na sequência eu tenho o Bubble Sort recursivo. Eu recebo o meu vetor, eu recebo o n, que é o tamanho do vetor, eu verifico o n é menor do que 2, se for, retorne. Retorne significa finaliza o nosso procedimento, não faz mais nada do que está a seguir. Se não, ou seja, se n for maior ou igual a 2, eu então vou para a repetição, vou percorrer o vetor, vou verificar se o elemento i é maior do que o elemento seguinte. Se for, eu faço a troca e aí após a repetição, fora da repetição, eu vou chamar o nosso procedimento Bubble Sort recursivo passando o vetor e passando aqui o n-1.
Recursão tem dois pontos fundamentais que você não pode esquecer. O primeiro é o ponto de parada, senão você vai ter um loop infinito, uma repetição infinita que nunca termina. Então esse é o primeiro ponto extremamente importante da recursão. O segundo, a ideia da recursão é resolve um pequeno pedaço do seu problema. Então olha só, o meu n era 10, eu vou colocar um elemento na posição correta. Eu vou pegar o maior elemento e vou subir com ele, eu vou colocar na última posição. Agora, o que eu tenho para resolver não é mais um vetor de 10 elementos, é um vetor de 9 elementos. Depois, um vetor de 8 elementos. Depois, um vetor de 7 elementos. Então, outro ponto fundamental da recursão é ela te permite resolver um pequeno pedacinho do problema de tal forma que a cada iteração o seu problema vai diminuindo de tamanho, até chegar em um momento que você resolveu todos os pequenos pedacinhos e aí você finalizou a resolução do seu problema. Nesse caso, a gente ordenou todo o vetor. Na sequência, eu tenho um simples procedimento para imprimir o vetor. Recebo o vetor, recebo o tamanho do vetor e aí eu percorro o vetor imprimindo todos esses elementos na tela, ok? Eu vou retirar esse elemento aqui, depois eu coloco ele. Nós temos nesse vetor 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou executar a primeira versão iterativa. Perceba que eu estou chamando as duas aqui. Então, olha só, eu vou imprimir o vetor antes, eu vou ordenar com a versão iterativa e depois eu vou imprimir novamente. Vamos testar? Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Pronto, olha só. Nós temos aqui o nosso vetor original, 5, 8, 9, 4, 6, 3, 7, 1 e 2. E na sequência nós temos o nosso vetor ordenado. Perceba, é o mesmo vetor que eu passo para o procedimento imprimir e para os nossos procedimentos de ordenação. Ok? Agora vamos testar então o nosso método, o nosso procedimento recursivo. Eu vou comentar este aqui. E agora sim eu vou acrescentar mais um elemento aqui, o 10. Pronto, então agora o nosso vetor tem tamanho 10. Eu vou compilar e executar novamente o programa. Pronto. E agora, novamente, 5, 8, 9, 4, o 10 que eu acabei de inserir. 6, 3, 7, 1 e 2. E agora nós temos então o nosso vetor ordenado por meio de recursão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, essa aula merece ou não merece o seu like? Essa aula merece ou não merece a sua inscrição aqui no canal? Contribui com o canal aí, vai, deixa seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. E já sabe, né? Se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.